Fala galera, tudo tranquilo? Eurico na área, do canal Mecânica Sem Limites. E hoje vamos falar de um negócio que parece meio chato de cara, mas que é o pulo do gato no mundo da mecânica, a metrologia. Já pararam para pensar como a gente garante que uma peça tá certinha no tamanho? Tipo, como saber se aquele parafuso milimetricamente milimétrico tá realmente no tamanho certo? Como evitar um desastre por causa de uma pecinha fora do lugar? A resposta, meus queridos, está na ciência da medição, a metrologia. É ela que segura a onda para tudo funcionar redondinho nesse mundão da mecânica. Então, preparem o cafezinho, o chá, a água, o suco, o que vocês preferirem. Porque hoje vamos mergulhar de cabeça nesse universo milimétrico e descobrir por que a metrologia é muito mais legal do que parece. Antes de sair medindo tudo por aí, precisamos entender que raio de coisa é essa tal de metrologia, né? Resumindo a parada toda, metrologia é a ciência da medição. Ela estuda as unidades de medida, os métodos de medição, os instrumentos de medição e tudo mais que envolve medir algo com precisão. Parece mamão com açúcar, né? Mas o pulo do gato e a dor de cabeça está nos detalhes. A metrologia é tipo a coluna vertebral da indústria. É ela que garante a qualidade, a segurança e que tudo se encaixe direitinho na hora de produzir qualquer coisa. Imaginem a zona que ia ser se cada um usasse um sistema de medidas diferente. Ia ser a maior salada de fruta. Pensem na construção de um carro, por exemplo. São milhares de peças, cada uma com seu tamanho, formato e tolerância. Sem a metrologia, seria impossível garantir que todas as peças se encaixariam como um quebra-cabeça, e o resultado seria um Frankenstein automobilístico, no mínimo, esquisito, e na pior das hipóteses, um perigo na estrada. A metrologia está em tudo, mesmo que a gente não se toque. Ela está na roupa que a gente veste, os tamanhos, sacaram? Na comida que a gente come, nas receitas, nas embalagens, nos eletrônicos que a gente usa, tamanho das telas, espaço para guardar arquivos. É uma ciência invisível que está em todos os cantos da nossa vida. E entender como ela funciona é essencial para qualquer um que mexe com mecânica, ou simplesmente queira entender como o mundo funciona. Aí você me pergunta, Eurico, mas de onde surgiu essa tal de metrologia? Quem teve a ideia de Jérico de começar a medir as coisas? Mandou bem na pergunta, meu padawan. A necessidade de medir as coisas existe desde que o primeiro Homo sapiens resolveu construir um barraco ou dividir a boia com a galera da caverna. No começo, era tudo no olhômetro. Usavam partes do corpo como referência palmo, pé, polegada. Imaginem a bagunça que não devia ser. Com o tempo, cada galera foi criando seus próprios sistemas de medida, cada um tentando ser melhor que o anterior. Os egípcios, por exemplo, usavam o cúbito real, baseado no tamanho do braço do faraó. Já os romanos, esses caras manjavam das coisas, criaram o sistema decimal, que é a base do sistema métrico que usamos hoje. Mas foi só lá no século XVIII, com a Revolução Industrial e a necessidade de produzir em massa, que a metrologia virou o jogo. A criação do Sistema Internacional de Unidades, SI, em 1960, foi um marco histórico, estabelecendo um sistema único e universal de medidas. E a coisa não para de evoluir. Hoje, com a nanotecnologia, já estamos falando em medir coisas inimaginavelmente pequenas, tipo átomos e moléculas. É de explodir a cuca. Calma lá, padawan! Não vai pensando que a metrologia é um bicho de 7 cabeças, não! Para facilitar a nossa vida, podemos dividir a metrologia em 3 áreas principais: científica, industrial e legal. A metrologia científica, como o próprio nome já diz, está ligada à pesquisa e ao desenvolvimento de padrões de medida cada vez mais precisos. É a área que busca a perfeição nas medições. Tipo, encontrar o tamanho exato de um átomo.
É o alicerce para todas as outras áreas da metrologia. Já a metrologia industrial, essa sim é a nossa praia. É a área que garante que os produtos sejam fabricados dentro dos conformes, utilizando instrumentos de medição calibrados e métodos confiáveis. É graças a ela que os carros não viram sucata na estrada, as pontes não desabam e os aviões não caem do céu. E por último, mas não menos importante, temos a metrologia legal, que regulamenta as coisas que impactam a saúde, a segurança e o meio ambiente. É a área que fiscaliza se os instrumentos de medição estão dentro dos padrões exigidos por lei, como balanças de supermercado, bombas de combustível e radares de velocidade. Agora que já sabemos a importância da metrologia, chegou a hora de conhecer as armas do crime, ou melhor, as ferramentas da medição. E acreditem, o negócio aqui é profissional. Temos desde os instrumentos mais comuns, como a trena, a régua e o paquímetro, até equipamentos de última geração, como o microscópio eletrônico e a máquina de medição por coordenadas. O paquímetro, por exemplo, é o xodó do mecânico. Com ele, dá para medir dimensões internas, externas e de profundidade com alta precisão. Já o micrômetro, também conhecido como Palmer, é capaz de medir dimensões ainda menores, na casa dos centésimos de milímetro. Para medir peças com formatos diferentes, o scanner 3D é a mão na roda, criando um modelo tridimensional da peça em questão de segundos. E se precisarmos analisar o interior de um material, aí entra o microscópio eletrônico, que usa um feixe de elétrons para ampliar a imagem em até 1 milhão de vezes. Não adianta de nada ter as melhores ferramentas de medição do mundo se elas não forem calibradas, né? A calibração é como se fosse um ajuste fino nos instrumentos de medição, garantindo que eles estejam medindo corretamente e dentro dos padrões estabelecidos. Imaginem um jogador de futebol que nunca calibra a chuteira. Ele pode até ser o Neymar, mas as chances de mandar a bola para fora aumentam consideravelmente. Com os instrumentos de medição, é a mesma coisa. Sem calibração, as medições podem ser uma bagunça, comprometendo a qualidade do produto final. A calibração deve ser realizada de tempos em tempos, de acordo com o uso do instrumento e as recomendações do fabricante. E o processo deve ser realizado por laboratórios que entendem do assunto e que seguem as normas da Rede Brasileira de Calibração, RBC, garantindo que os resultados sejam confiáveis. E falando em confiabilidade, é importante lembrar que nenhuma medição é perfeita. Sempre vai ter um errinho, por menor que seja. A incerteza de medição é a dúvida, a imprecisão que existe em qualquer processo de medição. Ela mostra a faixa de valores onde o valor verdadeiro da medida provavelmente está. A incerteza de medição pode ser afetada por várias coisas, como a precisão do instrumento, as condições do ambiente, temperatura, umidade, a habilidade de quem está medindo, entre outros. E entender a incerteza de medição é essencial para saber se podemos confiar nos resultados e tomar as melhores decisões. Por exemplo, se estamos medindo o diâmetro de um eixo que precisa ter 10 milímetros com uma tolerância de mais ou menos 0,1 milímetro e a incerteza de medição do nosso instrumento é de mais ou menos 0,05 milímetros, podemos ter certeza de que o eixo está dentro dos conformes. Mas se a incerteza de medição for de mais ou menos 0,2 milímetros, a coisa fica preta. Chegou a hora de mostrar que a metrologia não é só blá blá blá, ela está em tudo na mecânica. Na usinagem, por exemplo, a metrologia é essencial para garantir que as peças tenham o tamanho certinho. Já na indústria automobilística, a metrologia garante que todas as peças se encaixem como uma luva, da carroceria ao motor, e não para por aí.
Na aviação, a metrologia é crucial para garantir que os aviões sejam seguros, desde a fabricação das peças até a manutenção dos motores. Na área médica, a metrologia está presente na fabricação de próteses e instrumentos cirúrgicos. Até na Fórmula 1, a metrologia é fundamental para criar carros mais rápidos e eficientes. Cada milésimo de segundo conta, e a precisão das medições pode ser a diferença entre o pódio e a derrota.